Fala Enemzeira, a gente está aqui para resolver o Enem de 2023, primeira aplicação, caderno amarelo, e a gente vai para a questão agora de número 36, cuja habilidade foi a de número 16, que assim diz, relacionar informações sobre concepções artísticas, muitas vezes a escola literária, e procedimentos de construção do texto literário. Como é que o texto foi construído? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Mário de Andrade, poeta do modernismo da primeira geração brasileira. Então a gente tem aí a concepção artística modernista e procedimentos de construção do texto literário. A gente vê, por exemplo, que é um texto que não tem a métrica tradicional, que não há rima tão evidente, né, como a gente pode ver em um poema de uma tradição mais barroca, parnasiana. Será que isso vai ajudar na hora de resolver? Não sei. Vamos ver aqui, portanto, mais informações sobre esse texto. Mário de Andrade, Poesias Completas, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2013. Lembrando que 2013 não é o ano de lançamento original da obra, tá? É o ano desse livro aí publicado pela Nova Fronteira de Poesias Completas, e a gente também não tem um poema na íntegra, nós temos um fragmento, tá bom? Então nós temos aí um recorte do texto Girassol da Madrugada, que é um título curioso, né? Porque os girassóis são mais associados à imagem diurna, já que eles acompanham o movimento do Sol na viagem que o Sol faz pelo céu ao longo do dia. Então o Sol está numa posição, o girassol está lá, ele vai virando conforme o dia vai passando. E um girassol da madrugada parece inicialmente uma coisa paradoxal. Então a gente vai pensar aí no decorrer da leitura se isso vai ajudar ou não. Lembrando que é uma questão de 40%, dificuldade média, tá? Você vai ver no final do vídeo a marcação letra por letra e perceber qual a letra que você marcou, qual o percentual dela no Enem 2023. Foi muito marcada, foi pouco marcada. E esse 802 aqui, para quem não sabe, é o número da questão no meu livro que traz 1.200 questões do Enem arrumadinhas por conteúdo e habilidade. Então, se eu rolar a tela aqui, você vai ver outra questão da habilidade 16, o percentual tudo bonitinho. Isso vai lhe dando uma visão da prova que você não tem noção até o livro estar em suas mãos. Sucesso de venda, maiores elogios. Se você ainda não tem, eu sugiro urgentemente que você o tenha para dinamizar os seus estudos para o Enem. Tá bom, mas vamos ver aqui o comando. Perante o outro, o eu lírico revela, na força das memórias evocadas, então perante outra pessoa, o eu lírico revela, na força das memórias lembradas, né, evocadas, o quê? Então a gente vai ler o texto para evitar grandes novidades. Olha só, evitar adivinhações, na verdade, né? Girassol da Madrugada. Vamos ver se o título se esclarece durante a leitura. Teu dedo curioso me segue lento no rosto, os sulcos, as rugas, as sombras manchadas. Então a gente tem aqui uma imagem inicialmente, né, da velhice, ou pelo menos da idade que chega, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio, meu amor, prenda minha. Esse prenda minha aqui é minha prenda, meu querido, minha querida, meu amor, tá? Baby, depende aí da época. Não é pagar prenda no sentido negativo da palavra, por exemplo. Não, é prenda minha. Tem até uma música de Caetano que tem esse título. Veja aí, você já ouviu? Me diga aí se eu tô equivocado. Então, que silêncio, meu amor. Que silêncio, um presente que a vida me deu, uma prenda que a vida me deu. Que desvio, uma pessoa prendada, você já ouviu essa expressão, né? Que desvio triunfal da verdade. Ai, que afastamento dessa vida, que é a vida cotidiana, objetiva, do trabalho. Você é um desvio triunfal dessa verdade. Que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou. Viaje nessa imagem, um pássaro bate a asa numa lagoa. E aí vão se espalhando aqueles círculos concêntricos, lentamente, vagarosos, na lagoa em que uma asa gratuita roçou. É o carinho lento, né? É me desviando desse mundo. Esqueço da vida quando eu estou com você. Eu me desvio triunfalmente da verdade. Então essa primeira estrofe fala aí desse afeto, né? Desse sentimento grandioso que o eu lírico tem pelo outro, né? Por esse outro que passa o dedo no rosto dele. Eu tive 4 amores eternos na vida, que marcaram, né? Eternos aqui porque marcaram. Ah, professor, mas se são 4 amores, não são eternos? Sim, são amores em fases diferentes da vida, todos marcaram. E aí uma pessoa mais velha, que já tem sombras machucadas no rosto. Eu tive 4 amores eternos. O primeiro, uma moça donzela. O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma. E aqui é um verso que você talvez não tivesse como saber, é muito improvável que você soubesse, a não ser que um professor ou uma professora tivesse analisado com vocês, mas é um verso que esconde, camufla um conteúdo homossexual presente na poesia do Mário de Andrade. Porque, repare, o primeiro era Moça Donzela,
bem explícito. O terceiro era a rica senhora. Então aqui são dois versos bem óbvios, né? O primeiro e o terceiro, mas o segundo não. O segundo, reticências. O segundo, uma pausa, eclipse, escuridão, né? O fenômeno, um boi que fala uma coisa que não é comum, um cataclisma, uma tempestade. Então Mário de Andrade aí está fazendo referência, né? Inclusive é um verso sugerido por Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que você sabe também foi um poeta do modernismo da primeira geração, que diz ao Mário: olha, Mário, você no segundo verso, na primeira versão do poema, entregou muito. A primeira versão, você disse muito, né? E ele diz assim o seguinte, ó, nas substituições, nas versões que ele faz para substituir o verso original. O segundo: as prisões não condenarão nada, as ciências não corrigirão nada. Por quê? As prisões não condenarão nada e as ciências não corrigirão nada. A prisão, para quem é homossexual, a ciência que quer, entre aspas, tratar esse, entre aspas, desvio de comportamento. E aí ele manda mais versões para substituir, para o Manuel Bandeira dar uma opinada, né? Pô, Bandeira, me ajuda aí a trocar o verso, o número 2 aí da estrofe. O segundo, aí Mário bota: os homens, etc. O segundo, outra versão, mas por quê, etc, etc. E aí ele diz, olha, são muito explicativos, são pouco poéticos, né, esses versos aí que você me mandou. Agora, ficou faltando aí a versão que eu gostei mais, me parece que é essa, ó. O segundo, eclipse, boi que fala, catacumba. Repare que no poema tá cataclisma. Aí ele diz, é mais poético, Mário de Andrade, o Bandeira, né? É mais poético e não dá sentido tão claro a ninguém. Decida se você quer a verdade ou se você quer a poesia. Isso é o Manuel Bandeira dizendo. Então, ele escolheu a poesia, né? O segundo é um eclipse, é um boi que fala, é uma catacumba, cataclisma. Ele trocou aí na catacumba, que seria uma coisa mais negativa, até sombria, das trevas, a tumba, né? E para cataclisma, uma tempestade, um grande, uma coisa que vai abalar realmente, né, o clima. E o terceiro era a rica senhora e o quarto és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. E também existe um mistério sobre esse quarto, né? Que és tu, e eu pude descansar dos meus cuidados. Eu aquietei, né? Eu tô pleno, eu tô completo nesse poema que também enigmaticamente é dedicado a RG. Então a gente fica na dúvida aí quem seria essa pessoa, esse amado, essa amada. E aí traz, portanto, o texto, a temática homoafetiva para a literatura brasileira. Lembrando que o Enem de 2023 tem outra questão em que a presença homossexual está explícita no fragmento do romance Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, em que o personagem Timóteo se vestia de mulher. Você deve se lembrar dessa questão do Enem 23. Então, após essa leitura, o girassol da madrugada eu posso entender como sendo aquele momento em que o girassol, essa cena de amor aconteceu numa madrugada, esse carinho numa madrugada, e eu tô olhando fixo aqui para você, meu amor. Você é o girassol aqui na minha madrugada, eu só olho para você. Eu não me movo mais pelo céu em busca de outros sóis. Você é meu sol, você é meu girassol, né? Eu sou seu girassol, melhor dizendo assim, na madrugada, olhando. É uma possível leitura, claro, do título. A gente sabe que no campo poético as metáforas são sempre donas de várias interpretações. Então, perante o outro, o lírico revela na força das memórias evocadas uma vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo. E existem marcas provocadas pela passagem do tempo, tá? Isso é claro na primeira estrofe. Mas ele não revela a vergonha. Ele revela o carinho ali, o toque. Ele não está envergonhado, ele não está com uma, digamos assim, uma timidez porque está sendo tocado nas rugas ou no rosto um pouco mais envelhecido. Indecisão em face das possibilidades afetivas do presente. Não. No presente existe uma possibilidade afetiva, que é esse amor com o qual ele está na madrugada ou naquela cena de carinho. Você pode pensar, né, quando ele diz assim, né, que ele teve, mas assim, não é nem isso, né? É porque ele teve 4 amores, é passado, tive 4 amores, e aí um era, né? Então a gente tem um passado, um era aqui, não é presente, o era também, e só o és tu. Então o presente só tá no último aqui, tá bom? Então não ia na letra B, não. Indecisão em face das possibilidades. Tem muita gente para eu escolher. Eu não sei que eu escolho de tanto contatinho que eu tenho. Não, não é isso não. Tá? Então também não ia na letra B. Serenidade é uma paz, é um repouso que ele diz aqui. É uma serenidade construída pela entrega pacífica ao desejo. E aí você vê, né, que tem essa coisa também aí da leitura homossexual, como eu falei, homoafetiva, porque eu não vou me culpar, eu me entrego tranquilamente ao desejo, ao carinho, ao toque,
ajuda. Não estou dizendo que era necessário para a pessoa responder a questão, mas ajuda, tá bom? Então, letra C se desenhando aí como nosso gabarito. Eu também gosto, assim, de interpretar essa questão quando ele traz aqui a força das memórias. E aí, força das memórias me parece uma coisa positiva, mas, ou pelo menos, tranquila. Eu não acho que vergonha e indecisão combinem muito com o trecho do comando força das memórias. Assim como frustração não me parece também combinar muito, tá? Com a disponibilidade da letra E eu ainda acho aceitável, né? Serenidade e disponibilidade. Então as letras A, B e D eu já daria uma eliminada até pelo próprio comando. Mas enfim, né? Eu deixei para falar agora para não, né, digamos assim, direcionar muita leitura nesse sentido. Mas por que não a letra D? Frustração causada pela vontade de retorno ao passado. Não, ele está pleno no presente. Ele está com essa pessoa que o completa nesse momento. Então não existe uma frustração causada pela vontade de voltar ao passado. Que vontade de voltar ao passado? Né? Passou, é eterno na memória, tá? Mas não é algo que eu desejo resgatar. E disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Ele está ali, portanto, disponível para aproveitar esse prazer efêmero. É uma letra que eu acho que vai ser muito marcada, mas não é efêmero, né? O texto fala em eternos aqui e parece que ele aceitou esse amor como definitivo, ele não está buscando outro. Então, existe uma disponibilidade para o amor, para buscar ali, portanto, esse contato. E também o prazer efêmero, eu acho que exagera muito, coloca muito realmente como uma curtição, e não me parece ser o sentido mais interessante. Mas a letra E, eu acredito que vai ser a segunda mais marcada, já que a verdadeira foi a mais marcada com 40,2%. Vocês podem ver aí a marcação. Letra C, paguei minha língua. Letra E, a menos marcada, com 12%. Olha só, que surpresa, né? A letra que foi marcada em segundo lugar foi a letra D de dado, com 21%. Me surpreendeu, né? 21% a frustração causada pelo retorno ao passado. E nós temos depois a letra A com 14% e a letra B com 12%. Então, letra A, 14%, vergonha. E a letra B, 12%, indecisão em face das possibilidades afetivas do presente. Está aí, portanto, essa questãozinha que teve 40,2%, como eu já havia dito, e foi respondida com acerto por 48,9% do pessoal que veio de escolas particulares, 47,4% do pessoal que veio das escolas federais, institutos federais, pessoal dos colégios municipais com 38,6%, já abaixo da média da questão, e colégios estaduais também abaixo da média, com 37,4%, e não declararam escolarização, 37,3% também abaixo. A habilidade número 16, que eu já havia comentado no Enem, que teve média de 516,35%. E se você gostou, não conhecia o canal, gostou da resolução, deixa aí o seu like, não lhe custa nada, 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 né? Nós entregamos aqui, portanto, uma resolução definitiva sobre a questão com percentual, análise do título. Muitas vezes você vê uma resposta muito insatisfatória aqui também no YouTube. A gente está aqui entregando para você o máximo que a gente pode, então deixa aí o seu like. E a gente também tem um programa de membros, se você quiser ter acesso a mais de 100 questões que já estão gravadas e disponíveis aqui no YouTube. Você basta virar membro do nosso canal e com uma pequena contribuição você vai ajudar tanto a você quanto a gente continuar no projeto. Para isso, é só posicionar aqui seu celular nesse QR Code ou mesmo procurar aqui na descrição do vídeo como você vira membro do canal, tá bom? Mas não vai embora não, continue aqui comigo falando de literatura brasileira e eu já gravei aqui coisas sobre o Mário de Andrade, então eu vou voltar aqui no tempo para uma questão mais antiga em que eu comento o romance Amar, verbo intransitivo do autor brasileiro modernista Mário de Andrade. Clique aqui que eu estou te esperando.